passamos assim porque, para muitos, mesmo no país cristianizado, isso que é cristão, cristianizado como o nosso, muita gente da Páscoa só sabe de ovos de Páscoa e nada mais. E a única coisa que fazem sobre eles, além de se empanturrarem com eles e fizerem o mesmo com seus filhos e netos, é que eles reclamam do preço. Especialmente depois que os baianos acharam importante exigir que houvesse mais chocolate no chocolate. Que não sabem dessas verdades pela mídia. Mas, amados, a história da palavra de Deus é tão maravilhosa. E é pena que nestes tempos tão corridos, poucos de nós de fato não disponhamos, ao que parece, de vez por outra ler esses textos, porque falam das grandezas de Deus. Eu sei que outras pressões sobre nós são pressões tais como aquela de que a Bíblia não é verdade, dizem alguns, não é? E que o criacionismo é bobagem, porque tudo quem fez foi a mãe natureza, não é? Meus pais, minha mãe natureza. Nós temos dificuldade aqui quanto ao gênero, mas é tudo para eliminar. Eu nem me dei conta de que há uma semana atrás, quando eu vi um programa do History Channel, canal de história na televisão, eu vi coisas muito sérias, mas eu não vi até o fim. A minha esposa é diferente de mim. Minha esposa me diz de vez em quando que ela não aguenta isso, ela não aguenta a angústia. Eu entro, mas eu fico. Eu preciso saber do que é que alguns irmãos veem por aí, né? Então, mas é uma condenação total da palavra de Deus. A palavra de Deus não é o único livro, e aí vem coisas que eu lembrei dos meus tempos de seminário, né? Os estudos de muitos livros, falsos como falsidade pode haver, condenando, tanto que a palavra de Deus não está com nada, tudo invenção. E há aquela invenção deles e a invenção da palavra de Deus. Graças a Deus por nossas convicções sólidas a respeito da palavra de Deus. Mas eu quero voltar a dizer que a história da salvação, porque é o nome, os teólogos alemães, inclusive, inventaram uma palavra grande, alto significado na língua teológica, que é a língua alemã, é Heilsgeschichte, quer dizer, a história da salvação. E do início ao fim é o que a Bíblia é, a história da salvação. Agora, é claro, nessa história da salvação, muitas coisas que nós, com aquele desejo de saber mais, aquela curiosidade natural que Deus colocou em nós, é o que leva a grandes maravilhas do ponto de vista científico, né? A curiosidade, o interesse em descobrir. Todos nós temos muitas perguntas. Você tem muitas perguntas teológicas que não são respondíveis. E é possível, dizem alguns, que teólogos que estudam teologia têm mais perguntas do que os outros. E aqui alguns estudiosos de teologia sacudindo a cabeça, é verdade. Porque nós lidamos com essas coisas. Mas, amados, a verdade é o seguinte, a palavra de Deus, a história da salvação é altamente seletiva. Nós queremos saber muitas outras coisas que são tocadas em passando, não é? Mas a palavra de Deus é seletiva, porque tem de chegar ao centro, e o centro é Deus em Cristo. Não há nenhuma dúvida sobre isso. É por isso que os bons estudiosos e aqueles que aprenderam mesmo sobre a fé cristã dizem que o centro da Bíblia, a explicação da Bíblia, o fulcro, o ponto principal da Bíblia é Jesus, é Deus na terra. Mas até que isto acontecesse, Deus Salvador em Jesus Cristo, há muitas coisas interessantíssimas. A história do povo de Deus é maravilhosa. E é interessante sabermos ou relembrarmos hoje que a história do povo de Israel, o povo judeu, é uma história não para exaltá-los acima dos demais, porque a responsabilidade, a soberania de Deus é indiscutível. Ele é o soberano Senhor, Ele faz o que quer. E quanto mais cedo nós aprendemos isso, melhor para nós. Mas, irmãos, na soberania de Deus, Ele escolheu um povo, não para exaltar aquele povo, mas para que aquele povo fosse uma bênção para o mundo todo. E a palavra vem de Gênesis, é o primeiro livro do Velho Testamento, Gênesis. O Senhor disse a Abraão, ele é o pai da fé: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo,
e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Há vislumbres, né, do que Deus quer fazer nesta escolha soberana. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então não foi por exaltação de Abraão, nem do povo fundado em Abraão, foi para que o mundo todo fosse abençoado. Quem sabe da história sabe que isso deu, né? Da linhagem de Abraão nasce Jesus, no tempo próprio, no tempo exato, no Kairos de Deus. Meus amados, a história é muito interessante, porque há toda uma epopeia, todo um drama na vida deste povo. O povo sofre por causa da sua desobediência, e Deus levanta muitos para auxiliar este povo, mas por causa da natureza humana decaída, como sabemos até hoje, porque o homem experimentou a queda, caiu em pecado, e Abraão também, o pai da fé, era por certo pecador, e há vários exemplos especiais do seu pecado. Nem Abraão escapou disso, sim, porque a queda ocorreu antes de Abraão, o pecado ocorreu antes de Abraão. Mas aí acontece tanta coisa interessante. Aí quando nós conhecemos alguma coisa da fé cristã, nós temos ouvido sobre Deus é pai de Abraão, Isaac e Jacó. E depois de Jacó, que eu preciso correr, senão a minha palestra irá até meia-noite, vocês dormirão antes de terminar. Aí vem José, e aí José é levado para experimentar grande sucesso no Egito. José do Egito se tornou, depois de eventos especiais na sua vida, onde ele de fato demonstrou o seu caráter, tocado por Jeová. Ele tentava em muitas áreas em que somos ainda tentados, mas foi sendo vitorioso, e por fim foi colocado como a segunda pessoa para abençoar o Egito. Mas aí o texto sagrado diz assim: mas aí, e êxodo lá diz, mas aí levantou-se um faraó que não havia conhecido José. E aí o povo de José, este povo foi fundado em Abraão para que fosse bênção para todas as gentes, começa um grande sofrimento, porque os egípcios ficam com medo. O faraó egípcio, que não conhecera José, começa a colocar uma pressão enorme sobre o povo, porque o povo é abençoado. Deus vem cumprindo aquela promessa a Abraão, e eles ficam temerosos. Eles dizem assim: olha, este povo está crescendo mais do que nós, este povo é diferente de nós. E começaram a opressão sobre o povo de Deus. E depois de 430 anos experimentando esta opressão violenta, havia muito mais do que morte, havia sofrimento antes da morte. Depois de 430 anos, Deus, na sua soberania, ele diz: eu estou cansado disso, eu tenho observado o sofrimento do meu povo, eu estou cansado do sofrimento do povo, basta, eu vou livrar este povo. E aí ele chama Moisés. Coitadinho de Moisés. Quando chamado, ele fica apavorado. O texto tem coisas impressionantes. Eu não entro nesses detalhes, porque eu tenho propósitos especiais para o momento. Mas, amados, Moisés fica apavorado, diz: mas ou seja, eu para fazer isso, livrar o povo do faraó, e o povo, no meio deste tanto sofrimento, ele se desculpa, mas Deus já tem isso estabelecido na sua soberania. E a Moisés diz: olha, tu não sabes falar, tens a língua presa, esse é o teu problema? Pois não, Arão será o teu porta-voz. Então esta dupla maravilhosa vai fazer a obra do Senhor, que parece uma obra impossível. Houve há muitos anos atrás uma série de filmes chamada Missão Impossível. Aquilo não era nada, dois homenzinhos, mas nas mãos de Deus, uma missão de livrar um povo que havia crescido e que agora era ameaça para um dos reinados mais poderosos daquele tempo. E amados, é difícil fazer isso. Deus disse para Moisés: olha, Moisés, tu deves ir e vais fazer o que eu estou te mandando. Quando perguntarem no nome de quem tu estás aqui, olha, eu sou, é Deus. Eu sou, me mandou para fazer isso. Deixa o meu povo ir. Amados, o drama é muito grande, mas
Para nós entendermos a Páscoa, nós precisamos entender este vai e vem, da pressão do faraó em cima do povo, e Moisés sentindo a dor do povo. Ele sente a dor do povo porque Deus já sentiu esta dor e colocou este mesmo sofrimento íntimo nos líderes, e assim deve ser na liderança. Então Moisés era um abraço a esta questão, ainda que temerosos, e aí eles são chamados para dar um checkmate nos egípcios, na liderança do Egito. Quando Deus vê que eles são rebeldes, os egípcios são obstinados em se aproveitar de um povo que está em suas mãos, então Deus diz o seguinte: isto vai ser resolvido. Mas Moisés primeiro anuncia que, já que não deixam o povo ir, eu vou transformar as águas em sangue. E aí começa assim as 10 pragas do Egito. Quando eu estava estudando sobre isso no decorrer da semana, eu pensei assim: olha, se eu tivesse de escolher uma dessas pragas, só uma delas, qual eu escolheria? Eu conheço algumas mulheres que jamais escolheriam as rãs. Eu não escolheria os piolhos ou as pulgas. Aliás, eu tentei dormir outro dia lá no nosso acampamento e não pude por causa de pulgas, acreditem nisso. Numa daquelas casinhas, casolas que nós temos lá. Mas qual seria a sua escolha? Provavelmente, se sabe, você disse nenhuma delas, especialmente se fosse por causa de desobediência. Mas olha, o faraó liderou o povo, então as águas se transformaram em sangue em todo lugar. E o texto é muito bom, porque eu estava lendo e ele disse assim: a primeira praga foi a primeira das 10, porque o negócio vai crescendo, a pressão de Deus vai crescendo, porque Ele vai fazer a sua vontade. E fez. Nós já sabemos, né? Nós já sabemos, é como o jogo do Vasco e do Botafogo, já sabe o resultado. Nós já sabemos o resultado, né, do que foi que ele fez lá. Mas é tão bom a gente pensar como foi, quando a gente aprende grandes lições, né? Olha, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele é absolutamente soberano. E quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E não é só no mundo e nas nações, na minha vida e na sua vida. Portanto, é melhor não experimentar as pragas. Estou aplicando isso, né? Mas as pragas vão aumentando. Na primeira delas está escrito assim, no capítulo 7, está escrito: e o faraó nem levou a sério. Começou assim: eu não estou nem aí, água e sangue. Até porque os magos do Egito, diz o texto sagrado, eu nunca me debrucei sobre isso, mas também fizeram o mesmo milagre de transformar água em sangue. E aí vem a segunda rãs para todo lado, capítulo 8, verso 1. Eu vou até ler este texto porque ele é bem pequenininho. 8, verso 1. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, subirão, entrarão em seu palácio, em seu quarto e até na sua cama, estarão nas casas dos seus conselheiros, do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você e em seus conselheiros e em seu povo. E depois disse a Moisés: faz isso, Moisés, estende a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. E acontece: lá vem as rãs de todo tamanho. E quando isso acontece, irmãos, abrandou um pouquinho, parece, o coração do faraó. Diz assim: olha, eu peço ajuda, acabe com isso. Eu não aguento mais tanta rã. Eu nunca pensei que eu ia comer rã. Aliás, eu gosto de rã, viu? Naquele tempo não era, devia ser daquele tipo pequenino que é só para criar problema, não serve para comer. Aí veio a terceira, piolhos. E novamente ele endurece o coração. Aí vem as moscas. Interessante que quando vem as moscas, aí vem as moscas só para os egípcios. E aí o faraó diz assim: eita, tem dedo de Deus nesse negócio. Ele começou a desconfiar, porque está ficando pesada a experiência, né? Olha, depois de águas e vinho, em sangue, rãs, piolhos, aí vem esta questão. Ele diz: olha, eles têm um dedo de Deus nesse negócio, essas moscas, apenas sobre os egípcios. Aí vem a peste sobre os animais, novamente só sobre os egípcios. Aí vem as úlceras, e depois vem o granizo.
E a história é impressionante, uma história bíblica, em poucas palavras diz muitas coisas, traz muitas ideias à nossa mente. Quanto ao granizo, porque olha, vai cair, vai haver uma chuva de granizo. Então recolha tudo que você não quer que morra. Eles poderiam recolher algumas coisas. Quando isso acontece, os servos do faraó começaram a dizer: olha, a coisa é séria, senhor faraó, nós vamos ter problema grave, é bom atentar para isso. Mas ele permanecia obstinado. E especialmente a vegetação morre. Não é fenômeno desconhecido, né? Granizo acaba com a vegetação, com a plantação. Quase todo ano em alguma parte do mundo, e por último nos Estados Unidos, veio granizo e acabou com a plantação, porque estava quase na hora da floração. Aqueles botões estavam já aparecendo. Veio granizo e acabou com tudo. Nós sabemos disso. O Brasil também não está livre desta dificuldade para entender o que é de granizo. Aí veio a praga dos gafanhotos. Com a praga dos gafanhotos, então, os auxiliares do faraó dizem: leva a sério o faraó desta vez, nós aconselhamos para que haja uma mudança no teu coração, deixa este povo ir. A ideia é essa, mas nada acontece. Aí vem mais uma praga, nona, trevas, 13 dias de trevas, e aí a ameaça vai crescendo. Mas como o coração do faraó não muda, e não foi surpresa para Deus, quando ele chamou Moisés, ele já disse: olha, ele vai endurecer o coração. Aliás, a expressão é de soberania, diz assim: e nós temos pouca inteligência, pouca capacidade, incapacidade para entender isso. Eu endurecerei o coração do faraó, para que ele saiba que eu sou Deus. Então, isto parece estranho para muitos, mas não será estranho na medida que aprendemos mais e mais de Deus. E aí, como nada acontece, aí vem a 10ª das pragas, a morte dos primogênitos do Egito. Ora, se nós não soubermos esta história de crescendo, de obstinação do faraó, nós nem percebemos melhor o que é esta questão, o que é esta mensagem da Páscoa. Porque a 10ª das pragas é sinal da grandeza de Deus para vencer os obstinados, para abençoar o seu povo, mas acima disso, para nos dar uma mensagem que é o que ele finalmente queria dar, para que nós saibamos buscar salvação enquanto há tempo. E esta Páscoa é apresentada especialmente no capítulo 12 de Êxodo. É uma leitura pequena, mas eu vou ler apenas após o verso 21, que diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro, ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de ensopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Depois disso, nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os descendentes. E quando vocês entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. E quando os seus filhos lhes perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Se você ler no Velho Testamento, especialmente você novo na fé, no conhecimento da Escritura, tiver assim dificuldade enorme para ler sobre as matanças ocorridas no Velho Testamento, continuo sugerindo para os irmãos do livro Quando Deus Mandou Matar de Almir Gonçalves. Vou declarar bom entendimento para os irmãos.
Deus não mandou matar só pelo prazer de matar. Ele tinha um propósito de salvar o seu povo, e para salvar o povo, os sacrifícios precisavam ser feitos. Alguns tinham de ser aniquilados. E isto é uma boa mensagem para nós, no tocante ao fato de que Deus nos protege com o que for preciso fazer para proteger o seu povo. Foi isto assim, lá nesses dramas do povo de Israel, com o faraó, e com a chegada da Páscoa, como vemos, especialmente nesta última praga, a morte dos primogênitos, mas não tenhamos nenhuma dúvida que Deus faz isso na sua soberania. E quando nós somos atacados por pessoas ultra sensíveis do nosso tempo, eu gostaria de sugerir aos irmãos o que eu mesmo faço. Deus, o nosso Deus soberano, revelado em Jesus Cristo, e que toca o nosso coração no poder do Espírito, não precisa ser defendido por nós, porque Ele é santo, justo e puro. Aliás, santidade, justiça e pureza é algo do que estamos muito longe, e é por essa razão que nós não entendemos estas realidades. Sim, sim. O nosso Deus não precisa da nossa defesa, não precisa. Nós precisamos entender que Ele é bom, mas faz o que na sua soberana vontade já decidiu fazer para abençoar os que nele confiam. Aí vem a história da Páscoa, aquele drama está todo aí, voltando à história, porque esta já é a orientação de Moisés. Então, irmãos, é interessante que está escrito assim: olha, façam exatamente isso, obedeçam o que eu estou dizendo. Eu tenho a impressão, irmãos, que mediante aquele drama todo, estão batendo muito nesse martelo, nesta tecla, para que eles obedecessem. Estão diante de uma grande manifestação do poder de Deus. Se todos nós tivéssemos realmente compreensão do poder de Deus e da soberania de Deus, nós não desobedeceríamos. Ele cumpre a palavra. Nós não cumprimos, né? Nós temos redução de pena. E lá não tem, não. Quando Deus promete, Ele faz. Aí é diferente. Então, mas é essa palavra, né? Olha, eu obedeço, Moisés, eu obedeço. Provavelmente será alguém vai. Nós sabemos que é sério. O Senhor faz. Quando Ele disse que Ele ia mandar rãs, Ele mandou. Quando Ele disse que Ele mandaria úlceras, Ele mandou. Quando Ele prometeu que daria granizo, quando Ele prometeu o gafanhoto chegou e aniquilou o resto. O que faltava da vegetação que serviria para a alimentação do povo. Ai, irmãos, o que eles fizeram? Aí o povo de Deus, sábio, por causa daquelas experiências tão dramáticas, fez o quê? Em cada família procuraram um cordeiro ou cabrito de 1 ano, macho de 1 ano, e ao pôr do sol de um dia específico, o 10º do mês, no mês primeiro do ano, e eles mataram o cabrito. Eles pegaram um pedacinho de sopa, ele faz um pedaço de vegetal comprido. Pense aqui um galho de goiabeira, bem fininho, mas folha de goiabeira lá. Um alho entrava na bacia onde estava o sangue, e o papai, provavelmente, porque era uma família patriarcal, foi lá e preparem a refeição, assem, não é para cozer, não, é tudo muito específico. Assem o animal, também preparem pão sem fermento, e preparem uma massa chamada harosher, que é uma massa amarga, mas olha, fiquem prontos. E outra, quando vocês estiverem comendo esta deliciosa refeição, no dia quando Deus vai operar o milagre que Ele vai operar para nos livrar, vocês comam de pé. Comam de pé. Eu estava lendo algo muito maravilhoso sobre a Páscoa cristã e estava dizendo, olha, uma mudança aí, né? Porque lá é para comer de pé. E o judeu, que é de fato cuidadoso com a tradição, quando ele se alimenta na Páscoa, ele se alimenta de pé. De pé. Porque o que vai acontecer? Eles têm que estar completamente cingidos, totalmente prontos para a viagem que vai começar. Deus não cansou do sofrimento do povo, Ele preparou tudo isso. E Ele ensinou. E o povo sábio, que já havia tanto sofrido, que ia parar do seu sofrimento, estava ali pronto. Mataram o cordeiro ou o cabrito.
colocaram o sinal nas portas e ficaram em casa. E Páscoa quer dizer passagem, passagem, a peracete, passagem. O anjo passou e houve morte nos lares dos egípcios. E o povo todo se apavorou e também, finalmente, o faraó permite a saída. E a saída é aglomerada, mas é ordeira também. Eles saem e saem com muitas riquezas, porque o povo, o faraó, obstinado, mas o povo muito já queria isso mesmo, se livrar deste povo, porque eles entendiam que está trazendo problemas adicionais para nós. E eles saem. Eu posso pensar, olha, quando eles vão saindo, os vizinhos, os conhecidos, eles dão ofertas e dão joias, e dão o que tem. Queremos que vocês saiam alegres daqui, e quanto mais rápido melhor, porque senão será o fim de todos nós e não apenas dos nossos primogênitos. Amados, foi o sacrifício do cordeiro pascal ali nas famílias do povo de Deus que trouxe o livramento. Foi Deus, mas o veículo para que a bênção ocorresse, o livramento que está daquele do meio do povo egípcio, foi exatamente por causa da morte do cordeiro ou do cabrito. E aí a gente fica pensando, e tem isso a ver conosco? Tem tudo a ver conosco, porque foi no tempo da celebração da Páscoa judaica, e todos nós devemos entender o relacionamento da palavra de Deus, da orientação de Deus para o povo judeu. Eu quero enfatizar mais uma vez, não para a glória deles, mas para a responsabilidade deles ao longo do tempo, para que houvesse salvação e bênção sobre todo o mundo. Há uma relação direta. É por essa razão que quando nós lemos a palavra de Deus, nós não devemos estar muito preocupados com o Velho e o Novo Testamento, porque a palavra de Deus é toda, ela é uma unidade. Quem lê com inteligência dos Gênesis até Malaquias, pergunta naturalmente o resto da história. E quem lê só o Novo Testamento diz, e qual é o fundamento disso? É verdade, irmão. Isso para o benefício dos que têm pouco entendimento da palavra de Deus. A Bíblia é uma unidade, é a história da salvação. E tudo casa também. É provável que isto aqui traga esta fúria dos que não creem em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, houve conluio aí. Nunca houve conluio nenhum. A palavra de Deus foi escrita, toda ela, por mais de 40 autores. E Deus não despersonalizou ninguém, mas pelo Espírito Ele ensinou a verdade. Ele soprou a palavra. Theopneustos é a palavra grega. Ele soprou a palavra, não é que ele ditou, mas Ele é quem deu a palavra. E a palavra é a história da salvação. Mas notem, o cordeiro da Páscoa israelita é perfeitamente a figura de Jesus Cristo. Perfeitamente a figura de Jesus Cristo. É por essa razão que é tolice absurda nós entrarmos numa igreja dita cristã e notarmos aqueles candelabros dos judeus lá e outras posturas absolutamente judaicas de um tempo que já passou. Um tempo que era sombra, Hebreus diz isso, sombra das coisas que haveriam de vir. Depois de uma Páscoa, este drama todo do povo de Deus é sombra do que haveria de vir. Sim, porque o cordeiro da Páscoa, ali Moisés, o povo de Deus, sendo obediente, saindo às pressas e obedecendo, mas depois desobedecendo e Deus trabalhando com ele de novo, aquilo tudo é figura do que haveria de vir. É a figura de Jesus, o Filho de Deus. Eu quero ler para os irmãos alguns textos impressionantes a respeito desta relação. O primeiro deles, jamais esqueçam esse texto. João Batista está anunciando Jesus, porque João Batista é apresentado no Novo Testamento como o precursor do Messias, Jesus Cristo. E no momento exato, segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, João capítulo 1, verso 29, ele disse assim, apresentando Jesus. O texto diz assim: no dia seguinte, Jesus está já na cena,
E no dia seguinte, João Batista viu Jesus se aproximando e ele disse: vejam, ele assim meio exagerado, né? É aquele profeta que vivia no deserto, comendo gafanhotos em mel silvestre. E ele diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando eu disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Mistério divino, mistério divino. Jesus existia antes de ter nascido, muito antes, porque Jesus é Deus. Eu mesmo não o conhecia, mas é por isso que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Observe a relação, né? O povo de Israel e o novo Israel, a igreja, o povo de Deus hoje. O primeiro texto é este. O apóstolo Paulo aqui foi dado o privilégio de ser porta-voz de mensagens tão preciosas, porque recebeu a revelação de Deus para isso. É 1 Coríntios capítulo 5 e verso 7. Notem a relação. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Tinha aquele pão lá da celebração da Páscoa, com o cabrito assado, com o cordeiro assado. O pão era sem fermento, porque fermento na cultura judaica é símbolo de pecado, de erro, de mal feito. Então, como eu disse, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, não pode ser mais direto, né? Ele está identificando Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado, já foi morto, já foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, o que significa a Páscoa? A Páscoa significa, hoje, a nossa libertação, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E aí nós vamos aos livros da profecia e encontramos coisas muito maravilhosas, detalhes, aqui sim, com propriedade, podemos dizer, detalhes proféticos. Nem o osso do cabrito ou cordeiro que era imolado naquela Páscoa dos judeus poderia ter um dos ossos quebrados. E é o que acontece com Jesus. João 19, versos 33 a 36. Mas quando chegaram a Jesus na cruz, ele já morto, constataram que ele já estava morto e não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu disse o seu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, ele sabe o que está dizendo a verdade, dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras. A Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão sim para aquele que traspassaram. Mais um, né? Eles não quebraram as pernas, mas traspassaram. E o texto sagrado do Velho Testamento fala sobre esta verdade. Eu vou resumir esse significado da Páscoa da seguinte forma. Em primeiro lugar, estou apresentando alguns contrastes. Na Páscoa judaica, Moisés, o faraó, onde ali naquela última praga os primogênitos foram mortos. Na Páscoa judaica, o sacrifício do cordeiro libertou da morte física e, em continuação, da escravidão do Egito. Na Páscoa cristã, Jesus livra da escravidão do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quer sair, mas não tem condição de sair. Ele precisa ser ajudado por Jesus, que livra da escravidão do pecado. Segundo contraste: na Páscoa judaica, o sangue de muitos cordeiros era um por família. O sangue de muitos cordeiros foi utilizado. Na Páscoa cristã, o sangue de um único cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Não há necessidade de sangue de ninguém mais, sacrifício de ninguém mais. Não há necessidade de pagamento
de alguma promessa que traz sofrimento, porque o nosso sofrimento não faz nada, irmãos. É inútil, é inócuo para resolver o nosso pecado. Inclusive algumas atitudes que parecem ser atitudes assim tão sacrificiais e tão necessárias na piedade cristã são pura tolice, porque nada resolvem, são apenas sombras de piedade que não tem a ver com a realidade da entrega a Deus, que dá assim o poder para vencermos as nossas tentações. Na Páscoa judaica, o sangue de muitos; na Páscoa cristã, o sangue de um único cordeiro, o cordeiro imaculado que é Jesus. Outro contraste. A Páscoa judaica é uma festa do povo de Deus no Velho Testamento. Chamemos de uma festa israelita. E continua até hoje. Sim, Senhor. Mas a Páscoa cristã deve ser e é uma festa universal. Pedro vem ao nosso socorro com um texto poderoso. 1 Pedro capítulo 1, versos 17 a 21. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente, as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata e o ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês está em Deus. É diferente. Para aqueles, a festa judaica, não, a festa é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que têm os seus pecados perdoados e são assim libertos da terrível escravidão do pecado, que dá em morte, não a morte física, mas a morte, a separação de Deus. E a grande diferença é o seguinte: depois daquela festa espiritual e obediência, a palavra de Deus guia Moisés para libertar os primogênitos do meio do povo de Deus. Os cordeiros e cabritos viraram carcaça e ficaram lá, mortos. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vence a morte, ressuscita. Morreu uma vez, mas ressuscitou uma vez e está vivo e abençoa nossas vidas e continuará abençoando a vida de todo aquele que crê. Sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o grande capítulo, é o capítulo da ressurreição, é o capítulo 15 em 1 Coríntios. Vale a pena ler todo o capítulo durante esta celebração da Páscoa. Eu li a partir do verso 20 para os irmãos, onde o texto diz assim: de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, o primeiro daqueles que dormiam, visto que a morte veio por meio de um só homem, a referência é Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, a referência é Jesus Cristo. E o texto é claro: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos, a ideia, os que creem, são vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier os que lhe pertencem, e então virá o fim. A história é maravilhosa, nos ajuda a entender o significado da Páscoa. A nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus já foi sacrificado, e aqueles que confiamos nele estamos libertos da morte e temos a nossa vida eterna garantida por causa do poder de Deus, de Cristo, aquele que disse: porque eu vivo, ele está vivo, vós, os que creem, também vivereis. Conta uma história de Gamaliel, aquele que foi mestre, um dos grandes mestres do apóstolo Paulo.
E no meio judaico ele gostava de dizer assim: não cumpre o seu dever, não cumpre o seu dever aquele que não sabe explicar três coisas: o cordeiro, os pães asmos, sem ferver, e as ervas amargas. Como cristãos, nós podemos dizer a mesma coisa. Não cumprimos o nosso papel se não entendemos que o nosso sofrimento, representado pelas ervas amargas, é tratado por Deus. Não se esquece de nós. Assim como ele esteve cansado do sofrimento do povo de Israel, debaixo do tacão do faraó, ele está também cansado do nosso sofrimento, da nossa desorientação, do nosso descaminho e da nossa orientação de vida de ir para o inferno por não crer nele. Está cansado disso. É por isso que ele insiste no nosso coração, para que reconheçamos Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós estamos reconhecendo também o Cordeiro, é Jesus Cristo. Lembra do texto que eu citei do apóstolo Paulo? Sim, o nosso Cordeiro da Páscoa já foi imolado. Mas é bom lembrarmos, mas ele ressuscitou e permanece vivo e oferecendo vida. E não conhece os pães asmos, pão sem fermento. O salário do pecado é a morte. Fermento é pecado, sinônimo de pecado. Mas o texto continua e diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o que? O dom gratuito de Deus é a vida eterna, que só recebemos por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a mensagem vitoriosa da Páscoa. Que estejamos sempre prontos para explicar, e particularmente neste tempo da celebração da Páscoa, estas verdades. E a principal delas é: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continua tirando. Portanto, é para nós, desde Jesus. Se alguém entre nós que nunca tomou esta decisão pública, mas que reconhecem já há bom tempo que eu sou pecador, mas mesmo assim Deus me ama, e é por isso que o Cordeiro de Deus, Jesus, se entregou para me salvar. Se alguém nesta condição que quer celebrar conosco este reconhecimento na sua vida, eu quero apelar para que você tome uma decisão pública, aceitando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Senhor da sua vida. Com certeza, o que mais precisamos deste lado da eternidade